pessoal, o foco da apresentação é falar um pouco do coronavírus e do sistema cardiovascular, mas de uma maneira geral trouxe alguns dados epidemiológicos que estão atualizados até amanhã de hoje. Então essa é a visão de hoje da Organização Mundial de Saúde, o que a gente tem até agora. Até segunda-feira a gente tinha 109 países afetados, nós já temos agora 123. São 132.567 casos, com 4.947 mortes e com 123 países, ou seja, nós temos mais de 2/3 dos países já afetados no mundo todo. A China hoje tem 80.981 casos. Pode passar o próximo. Lembrar que em janeiro, 6 de janeiro, há menos de 2 meses e pouco atrás, o Brasil sabia que tinha uma misteriosa pneumonia na China que já tinha afetado 59 pessoas. Era isso que a gente sabia. Os primeiros casos datam de dezembro. Pode passar. Agora, 2 meses depois, a gente já tem um retrato, pelo menos, da evolução dos sobreviventes e dos não sobreviventes. Então, esse estudo foi publicado essa semana, no dia 9, no Lancet, de 191 pacientes da China que foram internados, dos quais 137 pacientes, que é essa primeira figura, tiveram alta e 28% dos pacientes morreram no hospital. Qual foi a diferença entre os pacientes? Do ponto de vista clínico, febre, tosse, dispneia, não há diferença. Apresentação clínica, tanto do paciente que evolui para óbito quanto do sobrevivente, é a mesma. O que foi diferente foi a evolução durante a internação. Os senhores podem ver que tosse foi o sintoma mais frequentemente relatado, seguido de dispneia e febre, nos 2 grupos. Evolução do paciente que sobrevive. Em torno do 9º, 10º dia ele tem sepse e evolui com desconforto respiratório, sendo intubado em torno do 10º dia. São habitualmente 2 semanas de intubação, extubação, e a alta, a mediana de alta foi em torno do 22º dia. O grupo que evolui para óbito tem a mesma apresentação do ponto de vista clínico, sepse em torno do 10º dia, desconforto respiratório em torno do 12º, e aí ele evolui com disfunção cardiovascular, e a gente vai ver todo o espectro, insuficiência renal aguda, infecção secundária, síndrome de falência múltipla de órgãos, e a mortalidade se dá em torno do 19º dia. Então isso realmente mostrando a apresentação clínica distinta do doente mais grave. Próximo. Então, disfunção renal, cardiovascular, infecção secundária, como os eventos que vão levar a óbito. Pode passar. Interessantemente, já tem um perfil de biomarcadores, já há apresentação clínica que vão diferenciar os 2 grupos. Os pacientes que evoluíram para óbito tiveram uma associação ainda não independente com idade elevada, então os pacientes que faleceram tinham idade acima de 51 anos, com níveis elevados de dedímero, com uma frequência aumentada de linfopenia presente em 83% dos doentes que evoluíram para óbito, com aumento da liberação de interleucina 6, ferritina, DHL e troponina. E o único fator independente foi o dedímero. Então, na regressão logística, o dedímero fica, e o dedímero acima de 1.000 microgramas por decilitro, ou 1 micrograma por litro, foi associado a 18 vezes um aumento da chance de óbito. Então, são biomarcadores que hoje, na prática clínica, o doente internado, vale a pena estar fazendo parte aí do rol de análise, porque ali você já diferenciaria o doente mais grave do doente com a menor chance de evoluir para óbito. Próximo. Esse também é um estudo que foi publicado no dia 3 de março, uma outra casuística, também da China, mostrando que os óbitos acontecem acima de 51 anos de idade, ou seja, aqui em laranja os pacientes que morreram, essa proporção realmente aumenta de uma maneira significante acima dos 51 anos de idade. Próximo. Os óbitos acontecem em torno de 12 a 24 dias. Então, a frequência maior de óbito é a partir da 2ª semana. Próximo. Também, mais uma vez, numa outra casuística, uma associação entre óbito e aumento de níveis de troponina, mioglobina, proteína C reativa, interleucina 6. Então, inflamação e trombose, como fazendo parte aí da fisiopatologia do doente mais grave. Próximo. Dentre as causas de óbitos, nós podemos observar que a insuficiência respiratória ela está presente na maioria dos pacientes que evoluiu para óbito, 53% isoladamente. 33% é o paciente que tem insuficiência respiratória mais algum tipo de comprometimento cardiovascular. 7% só comprometimento cardiovascular e 7% eles não tinham os dados. Dentre o comprometimento cardiovascular, os mais frequentes são arritmias, presentes em 16%, a maioria supraventricular,
isquemia miocárdica em todo o seu espectro, desde lesão miocárdica isolada até síndrome coronária aguda e miocardite em torno de 7,2% dos casos. Pode passar? Esse é um estudo que saiu hoje, que eu até coloquei no grupo, eu acabei de colocar esse slide aqui. Interessantemente, a maior casuística publicada até agora são 1.099 casos de pacientes internados na China, para a gente avaliar um pouco a apresentação clínica. Então, é a maior casuística publicada até o momento. Então, a maioria dos casos são de Wuhan, mas tem outras províncias da China, de forma que eles colocaram 1.099 pacientes nessa análise. Pode passar? Mostrando o seguinte, aqui estão todos os pacientes, só para a gente ter uma ideia do retrato. Em torno de 42% dos pacientes é do sexo feminino, a idade mediana 47 anos, a maioria desses pacientes vivia em Wuhan, mas se não vivia, ele teve contato com algum residente de Wuhan, então é bem local esse dado. A apresentação clínica, 43,8% dos pacientes têm febre, mas na evolução esse número chega a 88,7%. Ou seja, febre é um sinal presente na maioria dos pacientes, mas menos da metade tem a apresentação clínica. O período de incubação, a mediana são 4 dias e varia de 2 a 7 dias. Próximo. Em relação a sintomas, você vê sintomas outros, como congestão nasal, cefaleia, e ele acontece em menos de 15% dos pacientes. Dos sintomas, a tosse é o mais frequente, 67,8%. Então, é tosse, febre e dispneia são realmente a tríade mais comum em termos de apresentação clínica. Rasgo cutâneo, dor de garganta, congestão nasal realmente tem uma incidência muito baixa. Próximo. Deixa eu só te interromper. A dispneia, vamos pensar, a maioria dos casos tem evolução benigna. Mesmo no benigno... Não, esses casos são os internados. Esses 1.098 são internados. Tá? Bom, o que ele pode observar? Na maioria das vezes, a radiografia, a apresentação já está alterada. 59,1% dos pacientes têm radiografia alterada. Entretanto, lembrar que quase 40% dos doentes, em torno de 40%, não tem nenhum achado na radiografia à admissão. Por isso, uma das recomendações desse grupo é fazer uma tomografia à apresentação clínica no hospital. A tomografia está alterada em torno de 86%. E mais uma vez, do ponto de vista laboratorial, o leuco é abaixo de 5.000, mediana. A gente tem linfopenia presente em 83% dos casos, próximo. Plaqueta em torno de 150 mil, então não tem plaquetopenia na maioria dos doentes. Anemia não foi um dado significante. Proteína C reativa habitualmente está elevada. Procalcitonina alterada foi só em 5,5%. DHL alterado em 41% e D-dímero alterado em 46%. Ou seja, são provas de atividade inflamatória, nada muito específico, mas em algumas situações eles são marcadores de gravidade. Na China se fuma muito, tem relação com o cigarro aí, né? Eles não fizeram relação de gravidade com comorbidades nessa casuística. Mas não tem relação com comorbidades. Foi igual, tá vendo? O doente que teve endpoint primário e que não teve. Qual foi o endpoint que eles chamaram? Qual foi o desfecho? O que eles queriam? O que eles queriam estudar nessa casuística? Além de descrever quem teve o desfecho ruim. Desfecho ruim foi morrer, ou ir para a UTI, ou ser entubado. E esse desfecho ruim aconteceu em 5,6% dos pacientes. Próximo. Uma baita de uma reação inflamatória. Como a baita reação inflamatória. Então, proteína C reativa, febre, é realmente o que chama atenção. Em relação à evolução, você vê, são pacientes internados, mas a evolução não foi tão ruim. Então, você vê, choque séptico foi presente numa minoria dos casos, só nos mais graves, em torno de 6,4%. Síndrome do desconforto, de uma maneira geral, evoluiu apenas 3,4% dos doentes internados. Injúria renal, 0,5%. Rabdomiólise, 0,2%. A maioria usou antibiótico intravenoso. Interessante, eles detectaram nesses doentes bactérias e fungos não esperados por uma infecção comunitária, aspergilos, acinetobacter, então teve uma incidência maior. Necessidade de ventilação invasiva foi em torno de 2,3%. Acho que isso é um dado importante para a gente fazer previsões, não é? Porque é uma casuística grande. ECMO, apenas em 0,5%. Terapia de substituição renal, 0,8%. E podemos observar que a hospitalização desse grupo foi em torno de 94%, ou seja, é uma casuística de pacientes internados.
Próximo. Me parece mais benigna do que essa impressão inicial aí que falava que precisava de 80... Sim, quando eles caracterizam aquela primeira casuística de 191 casos, 28% morreu. Então depende muito de que tipo de doente eles estão descrevendo. Aqui é de uma maneira geral, de todos os 80 mil casos, são os 1.099 que eles conseguiram ter todos os dados. É por isso que esses doentes estão aqui. Tem uma amostra um pouco viciada, porque são os pacientes que tiveram todos os seus exames coletados e os dados clínicos analisados, e isso está lá na limitação do estudo. Esse também é um estudo de hoje, mostrando o seguinte: quem é o paciente que evolui bem e quem é o paciente que evolui mal. Então, é claro, o paciente chega, ele tem um raio-x alterado em 59% das vezes e tem uma tomo alterada em 87% das vezes. A tomo clássica é a tomografia que tem um infiltrado bibasal. Outro achado é a tomografia que tem um infiltrado periférico, poupando a região central. É isso que se vê mais em termos de achado anormal. E na segunda semana, você muitas vezes tem essa evolução de uma tomo que começou com infiltrado periférico e aí o paciente evolui com a síndrome do desconforto respiratório. É quando ele vai para frações inspiradas altas de oxigênio, e o que tem tanto se discutido, mas isso não está publicado, mas isso está em relatos e descrições, principalmente do grupo italiano, o que eles têm recomendado, mas isso não está escrito, é que esses pacientes, quando vêm com insuficiência respiratória, segunda semana, relação PO2-FiO2 baixa, é evitar a ventilação não invasiva e realmente ir para uma ventilação mecânica invasiva mais precoce. Tanto pela gravidade, que o paciente não vai responder, tanto pela possibilidade de disseminação ser muito maior na ventilação não invasiva. Então a recomendação é uma intubação mais precoce na síndrome do desconforto respiratório nesses pacientes. Existem alguns dados off-label que o grupo italiano tem colocado num site, que é o site GMBI, é um grupo italiano liderado pelo professor Cartalotto. Então, o que ele tem dito? A maioria dos doentes é recrutável nos primeiros dias, entretanto, com impedância elétrica, você vê que tem um grau de fibrose pulmonar muito rápido e muito precoce. Então, realmente é uma síndrome de desconforto respiratório que tem uma apresentação clínica, radiológica e tomográfica semelhante a H1N1 de 2009. Então, é um infiltrado rapidamente progressivo e a maioria dos pacientes que é recrutável na fase aguda evolui com fibrose muito rápida e refratariedade, e por isso esses pacientes mais graves são colocados em oxigenação por membrana extracorpórea mais precocemente. Próximo. Bom, então de uma maneira geral, se a gente for olhar a casuística em termos de descrição, 15 a 20% dos doentes infectados internam e têm evolução para hipoxemia grave e vão requerer alguma forma de suporte ventilatório, desde catéter de oxigênio até ventilação mecânica. Em relação às outras complicações, as complicações evolutivas, segunda a terceira semana, são choque, insuficiência renal, as complicações cardiovasculares, insuficiência cardíaca por miocardite, arritmia, isquemia miocárdica, sangramento, rabdomiólise, infecção secundária e morte súbita. E lembrar que hoje, infelizmente, o tratamento ainda é suporte orgânico, não há nenhum tratamento específico. Próximo. A questão da enzima conversora de angiotensina 2, que foi um fato bastante falado nessa última semana, pareceu ser uma novidade, mas ela não é. Em 2009, já existiam esses primeiros relatos de infecção por coronavírus, mas não era o 2, era o 1, relacionado à SARS antiga, de que a enzima conversora de angiotensina 2, ela já era descrita experimentalmente como um receptor funcional do coronavírus, ou seja, para que o coronavírus seja replicado, principalmente coração e circulação pulmonar, é preciso que ele interaja, que na verdade ele tem uma espícula chamada furina e ela é reconhecida pela enzima conversora de angiotensina, então é um sítio de ligação inicial. Então, teoricamente, no momento da infecção em nível pulmonar e cardiovascular, existe uma interação do vírus com a enzima conversora de angiotensina 2. Próximo. Então aqui, demonstrando alguns polimorfismos da enzima conversora de angiotensina 2. Então, na infecção pelo coronavírus, um paciente que expressa mais enzima conversora de angiotensina 2, ele tem muito mais RNA viral. Então, é como se ele fizesse uma forma mais replicante, a depender da quantidade de enzima conversora de angiotensina. E ele faz a forma miocárdica e a expressão da enzima na histopatologia cardíaca, aqui na verdade é uma microscopia com imunistoquímica, você repara que a expressão cai.
Ou seja, porque existe uma ligação em massa e a expressão cai em nível do sistema cardiovascular, e esse seria, no modelo experimental, o animal que evoluiria com disfunção cardiovascular. Então pode ser que haja realmente uma interação entre a replicação, formas cardiovasculares e respiratórias e a expressão da enzima conversora de angiotensina 2. Próximo. Então, essa é a grande dúvida. Talvez não. Talvez se a gente usar, aqui agora é uma possível modulação, ou seja, a espícula viral, ela realmente tem uma relação direta com replicação viral se ela se liga na enzima conversora de angiotensina 2, agora ela diminui a expressão no miocárdio, modular isso talvez seja uma maneira da gente tratar o vírus. Então, possivelmente, por exemplo, um usuário de um bloqueador de angiotensina 1 tenha um nível mais aumentado de enzima conversora de angiotensina 2, ele poderia ter mais complicações cardiovasculares. Então, é isso que tem sido considerado. Será que seria recomendado? É óbvio que isso ainda é pura especulação. O cardiopata que usa losartan, por exemplo, ele está infectado. Será que eu deveria suspender o losartan para que ele não evolua para a forma grave? Deixa eu te perguntar, porque eu acho que dentro disso tudo, várias especialidades estão se manifestando e a gente está se manifestando, mas não somos nós que vamos ser ouvidos em relação à infectologia. Sem dúvida. Mas em relação a isso, somos nós que vamos ser ouvidos. Então, eu acho que disso tudo que a gente está conversando aqui, Marcelo, essa questão é a questão que vão nos perguntar. Sim. De alguma forma, nós vamos ter que montar um discurso único. O que a gente vai falar em relação às milhares e milhares de pessoas que vão dizer: eu estou tomando esse remédio que me disseram que eu tenho que trocar. Então, o ACC fala que nesse momento, assim, isso é under discussion. Realmente não dá pra gente fazer uma recomendação porque não tem uma evidência. Que seja isso. Isso. Eu só estou dizendo que eu Sim. acho que nós temos que ter uma posição. É por isso que eu pedi e coloquei isso aqui como primeiro assunto da pauta, né? Sim. E acho que a gente podia deixar a discussão para depois que a Ludmilla concluir, Tá porque bom. senão a gente não anda. Ok, então próximo. Então isso é tudo possibilidades de modulação via enzima conversora de angiotensina. Pode passar, Luiz. Então, essa é uma recomendação do início da semana passada que o American College fez, uma recomendação de 2 páginas, sugerindo o seguinte: por que a preocupação com o paciente cardiopata frente à infecção viral pelo coronavírus? Primeiro, porque o cardiopata faz parte do grupo de risco que vai evoluir com maior taxa de complicações. Então, se nós hoje estimamos que a mortalidade, a letalidade desse vírus está em torno de 2,5%, o doente com câncer tem o dobro de chance de evoluir com complicações, a hipertensão 6%, DPOC em 6%, diabetes em 7,3% e o paciente portador de cardiopata teria uma letalidade em torno de 10,5%, o paciente portador de doença cardiovascular 10,5%. Pode passar o próximo? Pode passar. Por outro lado, o segundo ponto são as complicações cardiovasculares do vírus. Possivelmente as miocardites, tem alguns relatos até agora, elas não devam ser diferentes da miocardite por influenza e de outros vírus, mas uma incidência de arritmia relativamente alta e de injúria miocárdica também dentro dessa resposta inflamatória e trombótica toda da fisiopatologia do vírus. Próximo. Pode passar. Bom, então o que a gente recomendaria em termos de monitorização cardiovascular? Quem é o paciente que, frente à apresentação clínica, a gente deveria realmente monitorizar, dosar biomarcador, fazer ecocardiograma? Seria o paciente que tem uma forma grave, ou o paciente que tem comorbidades, e aí já o coloca numa forma grave, numa chance maior, ou que tem apresentação clínica sugestiva de uma descompensação cardiovascular. Esse paciente a gente recomendaria realizar ecocardiograma, dosagem de biomarcadores. Esse paciente mereceria monitorização para que a gente faça um diagnóstico precoce de acometimento cardiovascular. Claro que o tratamento vai ser suporte, aí ele vai passar por todo tipo de necessidade, de indicação, isso é personalizado, lógico, não há nem experiência nisso ainda. Lembrar que os casos de miocardite grave, muitas vezes a gente vai para imunossupressão. Por outro lado, um aspecto que eu não chamei atenção, mas que vem sendo bastante discutido, quando se relatam esses casos graves, na maioria das vezes eles tomaram corticoide na internação. E todos os infectologistas e os epidemiologistas recomendam contra a utilização de corticoide na infecção pelo coronavírus, por aumentar a replicação viral. Então, possivelmente, se a gente tiver uma miocardite grave, a gente vai pensar em um outro tipo de imunossupressão. Quem sabe a imunoglobulina, que tem sido discutida como uma potencial terapia, mas o corticoide ele pode piorar a replicação viral. Claro que, mais uma vez, não tem um dado para a gente ir lá e fazer uma recomendação definitiva, mas isso vem
todas as descrições ao final. Olha, infelizmente, nessa casuística de síndrome de desconforto respiratório, a utilização de corticoide foi em torno de 40% a 50%, mas nós advogamos em favor de não utilizar corticoide frente a essa infecção viral, nem no doente sintomático, sibilante. Então, a ideia de toda a comunidade em termos de infectologia, epidemiologistas, virologistas, é não utilizar o corticosteroide. Então, pode ser que a gente esteja frente a um efeito inflamatório em nível miocárdico e a gente vai discutir risco-benefício da utilização ou não do corticosteroide. Lembrar que o time de cardiologia tem que estar pronto para fazer parte do suporte a esse paciente crítico. Próximo. Então, em conclusão, o coração é um importante órgão-alvo, a comorbidade cardiovascular aumenta o risco da doença, o vírus também pode afetar diretamente o sistema cardiovascular. Na primeira suspeita de doença cardiovascular, está indicada uma monitorização clínica, imagem e biomarcadores mais avançada. Possivelmente, a enzima conversora de angiotensina seja alvo da doença e, mais uma vez, relembrando a importância do cardiologista como parte do time multidisciplinar. Em relação ao tratamento antiviral, tem alguns estudos acontecendo no mundo, alguns já com lopinavir que foram negativos, um outro com o antiviral RNA baseado que está em Nebraska, incluindo pacientes e que eles esperam que em 2 meses a gente tenha algum resultado, que é o Rezemalvir, e realmente outras possibilidades não há. Hoje, o que nós sabemos é que a maioria desses doentes internados toma oseltamivir, até sair o resultado. Boa parte dos doentes com síndrome gripal e que evolui com inflamação sistêmica, a gente pensa que é coronavírus e é influenza. Então, muitos doentes na fase aguda, até ter o resultado dos exames, estão em uso de oseltamivir. A gente não deve dar corticosteroide. E a maioria dos pacientes internados vai utilizar antibiótico intravenoso, porque a infecção bacteriana é uma causa importante de mortalidade. Acho que é isso. Muito bom. Obrigado. Obrigada a vocês. Então, Obrigada.